Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Globalcast, que é o podcast aqui da Globaltech, onde nós trazemos várias pessoas do ambiente da construção civil. E hoje nós estamos aqui com o André, né, o CEO da Agilin, com a Débora e a Cristiane, que são engenheiras de produção e civil lá da Bambuí. E hoje nós vamos comentar um pouco aqui sobre a gestão de canteiros de obra, né, essa parte de digitalização, de formação digital, da transformação digital, que é um tópico muito comentado em todos os locais, em todas as empresas hoje, né? Como levar essa digitalização para os canteiros. Mas vamos começar aqui só com algumas perguntas mais básicas para todo mundo conhecerem vocês. Começar aqui com o André. André, fala um pouco para a gente aí como que surgiu essa paixão no mercado de construção, como que você entrou nesse mercado, como você caiu de paraquedas. Eu sei que não foi de paraquedas, né? Porque tem uma história, mas conta um pouquinho para a gente aí. Vamos lá. Então, prazer estar aqui com vocês. Muito legal essa iniciativa da Globaltech. Assim, meu pai é engenheiro civil, né? Então acho que indiretamente, com certeza, teve alguma influência, né? E acabou que quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi em obra, né? Foi no mercado imobiliário. Então, eu lembro que eu estagiei na época, o mercado estava numa crise muito forte e meu estágio até que era não remunerado, né? O meu pai conseguiu com um amigo dele lá. Quem nunca, né? Começou com o estágio desse jeito. E aí, a partir daí eu fui começando a gostar, fui começando a me interessar muito por gestão. E aí surgiu uma oportunidade de um estágio já remunerado, né? E esse estágio, nessa primeira empresa que eu trabalhei, que foi a construtora Castelo Branco lá em Fortaleza, a segunda no caso, era uma empresa que era muito focada em Lean, né? Lá em Fortaleza teve um movimento muito forte junto das universidades, junto com as empresas, montaram um grupo de empresas que eles chamavam de InovaCom, né? Que juntava empresários e professores de faculdade, muito forte nessa parte de gestão. E essa empresa que eu trabalhava era muito atuante nisso daí. Então eu comecei a estudar muito, eu comecei a gostar muito do Lean, né? Eu sempre fui muito interessado aí pela cultura japonesa e via coisas da cultura, Toyota e tal, então isso aí já foi me cativando muito. E foi por aí, eu tive a sorte de nessa empresa estar muito próximo da autogestão. Então falava sobre obra, sobre mercado, sobre viabilidade, e aí eu fui começando a gostar muito desse mercado, e foi por aí que foi começando a desenvolver as soluções e surgindo as ideias. Acho que vai muito do concierge, né? Tá lá no momento, vai aprendendo, fazendo. Acho que até o próprio pessoal aqui da Bambuí também teve esse início de estágio não remunerado, né? Mas um detalhe que só antes da gente passar para lá, que a gente fala muito em Lean, né? Todo mundo agora falando muito de Lean, mas o Lean vem do que? Só um pouco mais alto nível, né? Porque senão daria fazer um podcast só de Lean. Isso. Mas só para o pessoal que está acompanhando a gente saber que esse conceito ali é um conceito enxuto. O Lean é um modelo de produção, de gestão, tá? Que foi desenvolvido na Toyota, né? Surgiu nas fábricas da Toyota. A Toyota foi uma empresa que, num período de muita crise, conseguiu sair muito rápido da crise e começou a chamar a atenção mundial. E os americanos foram estudar, entender o que a Toyota está fazendo, e aí surgiu um livro, o pessoal do MIT foi lá, os engenheiros, e A Máquina que Mudou o Mundo. E aí começaram-se a desenvolver os conceitos de produção Lean. Então o Lean ele prega essa visualização, essa diferente visualização do fluxo de produção, ou seja, você passar a visualizar a produção sobre a ótica do cliente final e sobre a ótica do que agrega valor, o que não agrega valor. Por isso que se fala que o Lean combate o desperdício. Né? A forma de produzir anterior ao Lean é o da produção em massa, que vem da Toyota. Então, no ambiente americano ali de crescimento econômico, a Ford focava muito em eficiências locais. Se cada uma das partes da fábrica produzisse mais, o custo unitário de cada peça ia diminuir. Só que ele não estava olhando para o mercado, ele não estava olhando para o estoque, ele não estava olhando para o cliente final. Então, houve uma mudança de paradigma e aí o Lean começou a ganhar, o mercado mudou, né? O Lean começou a ganhar muito espaço na indústria automobilística. E isso depois veio para a indústria, para várias indústrias e para a indústria da construção civil através do Lean Construct. Muito bacana, muito bacana. E aqui com a Débora e a Cristiane, fala um pouco para mim aí das suas experiências também, dessa parte de formação, experiência profissional, para o pessoal conhecer vocês. Pode falar, Débora.
trabalhei na indústria de bebidas e na indústria farmacêutica. Então, há cerca de 3 meses atrás, eu recebi um convite para integrar o time da Bambuí. Então, lá na indústria onde eu trabalhava nessa parte de melhoria contínua. Então, me trouxeram para cá com esse intuito de trazer a industrialização da indústria mesmo para o canteiro. Então, minha formação é pequena, iniciando agora, mas é basicamente isso. Já vem com a visão diferente, né? Uma visão diferente para agregar valor. Eu sou um pouquinho mais velha lá na Bambuí. Eu tenho 11 anos lá na Bambuí, né? E eu comecei a minha vida há alguns anos, como o André diz, né? Dentro da obra. Fiz estágio não remunerado. A gente trabalhou dessa forma. Passei pela área de gestão de suprimentos. E depois que eu vim para a Bambuí, né, eu voltei para a obra, depois na Bambuí, eu entrei na parte de orçamento. E hoje, depois de alguns anos, né, trabalhando orçamento, agora eu estou focada na área de planejamento e controladoria das obras lá. E nessa implantação dos sistemas junto com as obras, né? Então, nós temos muita experiência trocada aqui, seja na engenharia, na produção, vindo também de outras áreas, que eu acho que agrega muito, né? Uma dessas coisas de poder fazer diferente é ter pessoas que pensam diferente, pegar o bom de cada lado e trazer para cá. Que aí também é um pouco aqui do André, né? Que ele trabalha, já é o CEO da Agilin, e eu fiquei sabendo de uma coisa muito interessante, que é essa questão do prêmio de startup mais inovadora, cara. Me fala se você quer ter uma startup desse jeito também. Qual que é o segredo? Conta pra gente. Esse foi o prêmio da CEBIC, né? A Câmara Brasileira da Indústria, da Construção Civil. Eles têm um prêmio de inovação. Eles até estão lançando agora, a cada 2 anos, estão lançando agora a edição nova. E foi muito legal a gente ter participado desse prêmio, né? A gente que vinha desenvolvendo já a nossa solução. E eu acho que um dos grandes diferenciais da solução foi que a gente conseguiu juntar um fluxo de trabalho muito prático com novas tecnologias. Então, a gente, para desenvolver a Agilin, foram várias mãos que participaram desse processo. Então, o primeiro start da Agilin foi até junto com a faculdade. A gente passou num projeto, né, da Embrapi, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação. Né? Então, eles têm uma verba para inovação. A gente submeteu um projeto junto com o Instituto Federal, né, com o IFCE, e começamos a trabalhar junto com engenheiros de mecatrônica, tudo mais. Então, acho que é essa interação, você pensar na tecnologia, mas também você pensar em algo que tem aderência ao dia a dia da obra, é o que gera uma inovação que tem aderência. Se tem muita inovação, cara, mas isso não dá para acontecer dentro da obra ainda, vou botar sensor em todo mundo, vou jogar a internet na hora. Isso é perfeito. Mas, o papel é todo bonito. Mas ainda não dá para pensar nisso no dia a dia das obras. Então, acho que a inovação ela tem que ser simples também. Não é? Ela tem que ter a tecnologia, mas tem que ser simples. Então, juntar mais pessoas, igual nós temos aqui agora, o pessoal da Bambuí, Globaltech, Agilin, juntando as forças para promover algum tipo de inovação, que foi como vocês começaram lá também, né? Então, trouxeram mais gente, quanto mais gente pensando em um negócio, mais coisas vêm. Então, acho que até o nosso fórum aqui dá para fazer uma startup. Dá. E está muito próximo do cliente, né? Quando a gente desenvolveu a plataforma, né, a gente colocou ela lá no primeiro canteiro, eu estava todo dia lá na obra, entendendo o que está dando errado, como é que o cliente está utilizando. Né? Então, assim, a gente não pode perder esse foco no foco do cliente. Né? Então, tá ouvindo muito o que eles falam para a gente. Né? No começo até, a gente tinha muito essa questão, eu entendo de obra e a próxima funcionalidade do sistema vai ser essa. Porque eu já tive lá, eu sei que é assim. E depois que a gente começou a falar, não, vamos perguntar para o cliente qual é a próxima funcionalidade. Mesmo a gente tendo experiência, foi impressionante como a nossa solução começou a dar um salto muito grande. Eu costumo brincar que é como se tivesse um iceberg lá, né? Que a gente está pensando, tá lá, aquela pontinha ali, mas quando você vai lá para dentro, aí você já começa a olhar o mercado, dia a dia, como que faz, não é uma pessoa, quem que é a outra pessoa que pede. Então, essa interação, então, junto com o cliente, aquele conceito lá, né? Get out of the building, né? Vai para a rua, vai atrás, é onde você consegue, então, se diferenciar. Total. Porque ideia todo mundo tem, né? Quem executa e faz acontecer é o que realmente difere. Então, acredito que esse prêmio deve muito a vocês que estão por trás e essa pegada de estar junto com os clientes, que hoje aqui também é o Bambuí, que transforma o mercado
de mãos dadas, né? É. Juntos. Um com o negócio, outro com a força de vontade de fazer acontecer. É muito bacana isso daqui. As ferramentas, né? As ferramentas, né? Que até um pouco desses processos, né, que a gente viu lá do próprio... E uma coisa importante que o André falou é que ele falou assim, eu sei fazer obra, mas o que o meu cliente quer que eu não sei? Que é importante saber ouvir, né? Às vezes eu sei que você precisa, mas será que você sabe que realmente o que eu preciso é o que você está sabendo? Isso. Né? Então, É a mesma ouvir, coisa na engenharia também. Sim. Então... É importante a gente ouvir o outro na necessidade dele, embora a gente ache que saiba a total necessidade. E o outro falando da necessidade, você consegue melhorar o processo, né? E eu acho interessante nessa questão de desenvolvimento de software, né? Tem até uma história que... Eu trabalhava em obra, né? E eu me lembro que em obra você tem aquele dia da entrega da obra, né? Que a obra tá toda bonita, tudo iluminado, tem a festa e tal. E ali acabou a obra. E eu falava com o meu sócio de tecnologia, pô, qual o dia que o sistema vai estar pronto? Qual o dia que vai ter a inauguração do sistema? É fácil, né? E aí ele falava para mim, cara, não existe esse dia. E aí, para entender isso, eu disse, mas faz um cronograma, tem que ter a data de início, cara, não existe. Foi no project. E aí eu achei engraçado que e depois, né, eu fui assimilando os conceitos, entendendo a gestão ágil. E aí o paralelo que eu faço é mais ou menos assim, para você desenvolver uma solução inovadora, é como se você fosse fazer um prédio, só que você faz diferente. Você faz ali primeiro o quarto, aí você volta pro mercado e pergunta, tá, e agora? Eu faço a varanda, ou faço a cozinha, ou faço a sala? O mercado faz a sala. Aí fez a sala e o quarto. E agora? Então você fica toda hora nessas pequenas partes e voltando pro mercado e perguntando qual é o próximo passo. E aí o sistema vai crescendo. Você não tem um projeto, você tem uma ideia. Mas aquela ideia vai se concretizando a cada sprint, depende dos usuários, né? Então é muito legal esse... E falando nisso, André, aqui uma pergunta para a Débora, que a Débora estava muito lá no canteiro. Débora, quais são esses erros mais comuns que as empresas estão cometendo lá nessa parte de gestão do canteiro, lá na gestão da obra? Você que veio aí, já tem uma experiência de outras áreas e caiu aqui na engenharia civil. Conta pra gente um pouco o que você enxerga lá. Os maiores erros que a gente tem visto lá no canteiro de obra em relação ao planejamento. É a realização do planejamento e repasse dessa informação para as pessoas necessárias, para as pessoas chaves, para os mestres de obras, para os encarregados, e eles repassarem essa informação para a parte da produção. E eu acho que esse aí é um gargalo que a gente tem muito. Outro erro que a gente comete muito também é iniciar um serviço sem ter todos os insumos comprados. E aí a gente tem perdas de retrabalho, processo, atropelamento de serviço. E tem até só que tu falou um negócio que eu achei legal, tem um conceito do Lean, que é um tipo de perda que eles falam, que é o making do, que é a perda por improviso, né? Na construção, tudo que ela tá falando aí, se você perguntar para uma pessoa que seja mais tradicional, ele fala assim, mas no final a obra acontece. Mas a que custo? Né? A que prazo? Com qual qualidade? A quantidade de making do que a gente tem de improviso que a gente tem na construção civil é gigante. Então você falou, eu lembrei. Um outro problema que eu vejo muito é em relação à cultura. Eu acho que a construção civil é uma indústria muito arcaica. Ela não se desenvolveu em comparação às outras indústrias. E são gerações e gerações produzindo da mesma forma. Então, qualquer novidade que você traga para as pessoas já vai olhar com um olhar meio torto. Porque são muitos anos fazendo o mesmo serviço da mesma forma. E a Débora tem sofrendo isso um pouquinho no canteiro de obra. Imagina. Quando ela tenta trazer alguma coisa, a pessoa fala assim, mas eu sempre fiz assim. Por que sempre que eu funcionou. Sempre funcionou. Por que se eu fizer vai dar errado? Não, mas vamos tentar, né? Então, assim, realmente, a cultura na construção civil, a gente precisa sair, né? Criar uma disruptura daquilo que a gente sempre fala, eu sempre fiz assim. Ou eu posso fazer assim também e posso melhorar, né? Então, eu acho que hoje a gente está... As construtoras estão abertas a isso. Estão enxergando que a gente precisa realmente industrializar mais o nosso processo. Mais ainda no Brasil, então, né? eu poderia falar que o erro mais cometido e mais impactante é essa evolução da cultura, que é muito do processo lá, de ter uma mudança de processo para poder fazer ela alavancar, ou tem algum erro que vocês consideram que ainda é mais pesado que isso, pode atrapalhar lá no canteiro? Eu entendo também a questão de projetos, né? Os projetos lá Os no projetos, início. porque assim, um projeto muito bem feito,
ele não traz dúvidas. Uhum. E assim, agora está tendo essa preocupação de que vamos resolver no projeto primeiro, vamos trabalhar o planejamento e depois vamos executar, porque antes era assim, não tem projeto, vamos começar logo. Enquanto a hora que o projeto ficar pronto, a gente vê o que precisa arrumar e vamos para frente. Hoje não, vamos ter um projeto, vamos analisar e aí agora vamos fazer porque a gente ganha mais com isso. Então, assim, essa cultura de primeiro projeto e depois a execução está começando a acontecer. E tem também um ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que a gente fala assim, novas necessidades geram a necessidade, novos requisitos, né, de produto, geram a necessidade de novas ferramentas, novas formas de trabalhar. Se você for ver, na época que eu comecei a trabalhar em obra, como é que era a fachada de um prédio, como é que era a exigência do cliente, não tinha norma de desempenho, os prédios não tinham essa quantidade de paisagismo enorme que a gente tem. Então, os prédios não eram tão altos. Então, assim, se eu tivesse, na hora que eu comecei a estagiar, 15 projetos, mais do que isso não tinha. Era mais ou menos, no máximo, umas 15 disciplinas. Hoje a gente pega o projeto com o dobro disso de uma forma fácil. Então, com os produtos complexos, com a exigência de mercado que a gente tem e com essa quantidade de normas que a gente está vivendo hoje, tendo que atender, se você não tiver um trabalho muito bem feito de projeto, você vai errar muito. Você vai ter, assim, um nível de estresse na sua obra, de erro, de retrabalho enorme. Então, não eu tem acho que é igual você comentou lá, né, o alicerce. Não, a estabilidade básica. A estabilidade é a base para iniciar a obra, começa lá do planejamento. Então, se começou errado, você vai para frente. E, às vezes, nessa coisa de querer entregar, né, não vamos entregar porque vai ter um próximo lançamento, vamos fazer, pode ser que gere essas perdas, esses custos que lá na frente eles vão sentir. Tudo que a gente está falando aqui são coisas de longo prazo. Muitas vezes as pessoas querem fazer ali no curto prazo coisas que são de longo prazo. Não adianta eu chegar numa obra onde você não tem um projeto, onde você não tem um levantamento de quantidade, onde você não tem índice de produtividade, onde você não tem estudo de fluxo de produção e botar uma linha de balanço. Não tem um orçamento, não vai resolver. Eu tenho que ter a base, que é a estabilidade, previsibilidade. Mesmo tendo desperdício, eu saber se eu colocar A na minha obra, vai sair B. Porque até planejar o desperdício a gente planeja. Inclusive, a gente só pensa nisso, eu faço, porque vai fazer grandes prédios. Qualquer obra que a gente fizer. Porque se você não planeja o desperdício, a falta do dinheiro, porque você vai assim, vou fazer com 10, faz com 20, né? Então, assim, o planejamento, o projeto, traz realmente a base, traz pra gente toda a sustentação para você manter aquilo que você planejou. Eu acho que até reforça aquela questão da gente estar esse fórum aqui, né? Pessoal lá que vai executar o RP, a nossa parte da gestão de obras lá com o Agerim, né? Lá na ponta. Então, tem esse conceito de ter toda uma base para poder fazer funcionar, porque ela já falou, será que vai ter dinheiro? E o fluxo de caixa? E outra coisa, e a compra? E o meu estoque? Onde vai? Então, tudo fica muito interligado, né? Sempre começando lá do projeto é que vocês vão estar sabendo e fazendo as outras coisas. Então, sempre detalhe, pessoal, lá no início. Se começou errado, é mais trabalho, é mais custo. Então, tem que o André começar falou uma certo. coisa interessante, as normas. A gente fala assim, porque a gente não prestava atenção em norma. A norma de desempenho em 2013 ela se tornou obrigatória. Não quer dizer que ela não existia. Assim, a gente meio que ignorava as normas, vamos seguir de concreto, vamos seguir as normas do bombeiro, norma aqui, mas a gente deixava algumas coisas para trás. Hoje não, hoje nós temos várias normas que nós temos que obedecer, porque se tornou obrigatório. Eu ia comentar isso, né? Que eu vejo muito essa questão do controle de qualidade, ver as normas, o que está fazendo, se está fazendo certo, se está tudo padronizado, porque nós temos que entregar. São pessoas que vão morar lá, né? Então, agora, ainda apertando mais, necessita de mais planejamento e mais preparo para a execução. Que até a gente já quase que entrou nas consequências aqui, né? E se eu não fizer uma norma dessa, quais são as consequências, pessoal, para quem começar errado com isso daí, seja no planejamento, seja lá na execução, né? A gente sabe consequência de custo, né? De preço que pode estar perdendo lá na execução da obra, isso é fácil, todo mundo sabe. E as outras a mais, né? De fazer um projeto errado, de não atender uma norma. Fale um pouco para a gente aí dessa experiência de vocês, o que vocês podem compartilhar dessas possíveis consequências. Olha, o mercado está cada vez mais exigente e o consumidor está cada vez mais informado. Né? Então, acaba que você começa a ter problemas de performance de produto, você vai ter que começar a ter custos de manutenção exagerados, né? Porque passa lá do que você tinha orçado. Você vai começar a ter um produto que não é sustentável,
que gera muito custo depois do que a obra para o próprio cliente. Então, acho que isso vai minando o seu nome dentro do mercado. E o brand é totalmente diferencial, né? Você fala assim, vai ter um lançamento da Bambuí, todo mundo já sabe a qualidade, fala, não, então pode confiar. Né? E de quem tiver errado com isso, ou cair, né? Igual saiu a notícia, alguma coisa que deu algum problema, acabou a empresa. Aí é recuperação judicial, né? Então, acho que desde o do básico, imagem, né, também. A imagem, ela também tem um impacto muito grande. Porque se você não conseguir vender, como é que você vai sobreviver com a sua empresa? Eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é vender para os nossos clientes internos, né? Que são a nossa produção. Então, quando você faz um bom treinamento da produção, fala assim, olha, nosso processo é dessa forma, a gente atende isso, isso, isso. Se a produção entende o que ela está fazendo, ela vai dar uma entrega boa para a gente. Então, nós não precisamos preocupar se a gente está atendendo a norma, nós estamos dentro do processo, o processo atende a norma. Então, a gente é um círculo, né? Assim, virtuoso, não vicioso, né? É um círculo virtuoso. Eu costumo falar isso muito com o meu time aqui, né? Porque a gente, fazendo certo, eu não preciso me preocupar com alguma outra coisa. Porque se eu estou seguindo meus processos, estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, eu vou estar atendendo tudo. Né? O problema é que quando tenta improvisar, né? Fazer alguma coisa, você pode ter alguns outros problemas futuros lá com isso. Já aproveitando o gancho, né, que a gente já estava falando aqui com a Cristiane. Cristiane, lá na Bambuí, como está sendo esse desafio? Como vocês estão digitalizando o canteiro de obras lá? Conta um pouquinho para a gente aí. Então, lá na Bambuí, quando nós começamos, né, na parte de construção propriamente dita, porque a Bambuí é uma imobiliária, ela é incorporadora e mais uns 15 anos agora ela está construtora. Então, assim, separadamente. Antes ela tinha parceria com outra construtora e agora nós estamos trabalhando separadamente. A gente começou com a Global Tech na época, né, que era parte de orçamento, controle, só que era feito no próprio escritório. Com o tempo a gente começou a passar para a obra um pouquinho, né, da responsabilidade, da questão dos pedidos de materiais, porque a gente consegue ter um controle do que foi pedido, do histórico de compras, de cotações, essas coisas. Futuramente, a gente começou também a trabalhar com a parte de projetos, que é plataforma de controle de projetos, né, de alterações, essas coisas. E, mais recentemente, agora nós estamos com o pessoal da Agilin trabalhando nessa questão de planejamento dentro da obra. Então, hoje, para mim, né, que estou hoje na sede trabalhando na parte de planejamento, abrir uma plataforma e ver o que realmente está acontecendo na obra é muito bom. Antes eu tinha que ir lá no canteiro, andar pavimento por pavimento, né? Vamos lá, o que está acontecendo? Aqui você está fazendo alvenaria, e começar a colocar no papel, levar lá no escritório, passar para o sistema e para a gente tentar manter um cronograma, ou se não seguir, né, a medição do banco. Eu acho que ela até comentou aqui que eu tenho também alguns exemplos, né, de outros clientes nossos lá, que eles mandaram um vídeo para a gente que tinha uma pessoa que tinha um maço de papel desse tamanho aqui de coisa de anotação que ele trazia lá da obra e com algumas coisas até do próprio AL, né, podendo ajudar também, ele já conseguiu reduzir isso bastante. Então, pegando outras ferramentas até já específicas para isso, pode reduzir mais ainda e agregar mais lá na frente, né? Lá na ponta, lá debaixo do sol, lá que tem que estar trabalhando e fazendo as entregas. Né? E outra coisa que a gente fez, por exemplo, na obra a gente tinha a linha de balanço presa no papel né, assim, mandava plotar e ficava aquela paredona assim, com a linha de balanço, e colocava uma linha de pedreiro para ir seguindo, né? Aí o dia que o chefe ia lá, falava assim, vamos atualizar, tá aqui, não, agora a gente está aqui. O dia que a qualidade vem, tá aqui. E com a plataforma de digitalização, né, hoje realmente está aqui. É a realidade, né? Não deixou, a obra está fazendo, a produção está nos ajudando a atualizar aquilo que a gente tem. Ou seja, antes era só administrativo, não, hoje a produção dá lá o start do serviço dele, dá a finalização do serviço. Então, assim, a administração, ela está preocupada em ver se está acontecendo o serviço na cadência que tem que acontecer, se os projetos estão atualizados. Ela não está preocupada em falar assim, eu tenho que atualizar que fez o serviço tal. A própria produção já está dando esse retorno para a gente. Um momento de virada de chave, então, lá na Bambuí, né, para vocês três aqui. Qual foi esse movimento que falou assim, cara, agora eu tenho que ir para a próxima fase? Porque eu não entendi, foi fase, né? Então, primeiro veio com o RP, organizou interno, a hora que fez terminava tudo, a obra, os só planejamentos.
chegou nesse momento, começou a vir muito papel, falou, então eu organizei a casa e como é que tá lá o meu canteiro? Foi aí que vocês falaram, vamos ter que procurar. Aí chegou o pessoal do André também para poder entrar junto com vocês. Porque assim, terminava a obra com Squality, né? Com Squality, qualidade e segurança. Eu sou engenheiro de segurança, eu dou apoio lá para os técnicos de segurança. Então, nós pegamos o checklist de segurança, levamos para o Quisquality. Então, hoje eu quero ver o que está acontecendo nas obras, abro lá, vejo as verificações que os técnicos fazem, converso com os engenheiros, as correções que têm feito. Qualidade, a responsável pela qualidade faz a mesma coisa, vê o sistema. Então, assim, aquele papel, aquelas FVS que a gente guardava, chegava no final da obra, o que a gente faz com isso aqui? Coloca num box aí leva lá para última semana guardar, da obra era o quê? E a última semana do mês? A última semana do mês. Tem vistoria, né? vamos correr, vamos atualizar a FVS. Então, assim, foi uma melhoria muito. A gente eliminou muito papel, né, dentro da obra. Eliminamos também a questão de histórico. Mais uma vez, eu sempre falo essa questão, os meninos falam que eu gosto de falar muito de histórico. Mas, histórico é uma coisa que a gente precisa ter. Se a gente não tem história para contar, a gente não existe, né? Então, os antigos sempre contavam histórias dos antigos. E como é que nós vamos contar a história das obras que se passaram? Então, se a gente tem aonde buscar esse histórico e a digitalização, né, a parte de sistematização de processos, veio muito hoje, assim, eliminou bastante. Né? A ferramenta Agilink, o Squality, o UAU trabalhando em conjunto para a gente é o melhor. Hoje está sendo muito bom. E qual a dica? Só um ponto que eu achei interessante, que a gente vê aqui, além daquilo que a gente falou hoje de manhã, né? Pessoas, processos e tecnologia. Né? Você vê que a Bambuí mudou até a configuração do time deles. Eles trouxeram um engenheiro de produção para dentro da obra. Né? É uma pessoa com visão de fluxo, não uma pessoa só com visão de conversão. O engenheiro civil ele é treinado para conversão. Ele aprende como é que você concreta uma laje, ele aprende como é que você levanta uma alvenaria, como é que você lê um projeto. Agora, transporte, espera, deslocamento, setup, otimização de fluxo, o engenheiro não vê tanto isso. Já o engenheiro de produção, ele vive isso. Então, você trazer um componente desse para o seu time já é um dos momentos um dos movimentos também de transformação digital. E time ágil tem que ter pessoas diferentes, né? Que é os squads. Os squads a gente tem pessoas com pensamento diferente que vai dar uma visão diferente sobre aquilo e vai agregar e entregar mais. Então, inclusive a Débora, depois ela pode contar isso melhor do que eu, ela fez pra gente uma análise da produção da alvenaria desde o começo da manhã até o final do dia, quais os processos que ele fazia durante a obra para executar uma alvenaria. E aí eu deixo ela falar isso melhor. Eu quero ouvir essa daí. Foi muito bom pra gente enxergar onde estavam os nossos gargalos, que a gente, assim, eu não tinha tempo de ir lá na obra e falar assim, agora eu vou cronometrar o rapaz aqui levantando essa alvenaria. Eu só perguntava assim, quanto deu aí, né? Quantos metros que o cara fez? Ela foi a fundo, passou um dia olhando o rapaz fazendo o serviço. E ela tem a pessoa melhor para falar pra gente sobre isso, né? Não, então, em relação à alvenaria, a gente escolheu a alvenaria por ser um serviço mais crítico lá na etapa que a gente está hoje, né? A gente realizou acompanhamento de 2 dias, fizemos cronoanálise mesmo, marcando no cronômetro. As pessoas passavam e falavam assim, mas vai ficar perdendo tempo, cronometrando isso aí, pra que você está perdendo? É só anotar. A quantidade que ele produziu tá ótimo. Eu falei, não, deixa aqui que eu vou fazendo do jeito que a gente aprendeu, né? E nessa análise que a gente fez, a gente teve algumas atividades improdutivas, como, por exemplo, buscar material no almoxarifado. É algo que ele já poderia ter organizado antes. Então, ele perdeu um certo tempo que ele poderia estar produzindo mais buscando. Outra perda lá que a gente destacou é a posição dos pallets no pavimento. Hoje, o pessoal, eles buscam os pallets lá do térreo e colocam no pavimento próximo da cremalheira, né? Sendo que ele está produzindo lá no outro canto do pavimento. Então, talvez se a gente movimentasse esses pallets, tivesse uma pessoa ali de logística, movimentasse, colocasse mais perto, esse tempo de transporte dele seria minimizado. Então, consequentemente, a gente teria um aumento da produtividade deles. Então, a gente fez isso para dois pedreiros, né, Cris? Para a gente ter um histórico mesmo da produtividade deles. Eu estou aplicando o Lean. Será que você fez um curso de Lean, alguma coisa, procurou essa filosofia? Porque é desperdício de transporte, desperdício
Então, ó, E foi bom pra aquela gente. coisa que acontece no dia a dia, que tem uma filosofia, alguém já pensou nisso, que uma pessoa de fora veio e pensou nesses detalhes, mesmo que sem saber, talvez não saiba ou saiba, né? Que tem uma filosofia que olha para esses detalhes e dá aquele ganho, e ela aplicou, né? Eu até fiquei assim pensando, nossa, é muito parecido com o processo de desenvolvimento dessas coisas, e ela aplicou na unha lá e provavelmente deu resultado. E um dos motivos de trazer a engenheiro de produção para dentro do canteiro foi isso, para a gente analisar o nosso processo, para trazer a melhoria mesmo, daquilo que a gente está perdendo tempo em vez de produzir. O Lean, as pessoas têm um preconceito que ele é somente aplicado na indústria, né? Mas não, a gente pode aplicar Lean na construção civil, Você em pode ter a sua hospital, empresa inteira em trabalhando com ele. hospitais, escritório, em qualquer lugar você pode se aplicar Lean, até mesmo na sua vida, Uhum. organização mesmo. Nossa, muito bacana. E já aproveitar... Um exemplo que ela falou na vida, né? Eu tava... Teve uma época, né? Mas na pandemia, né? Tava sem ninguém me ajudando lá em casa e tal. E era impressionante. O garrafão de água só acabava no domingo à noite. E eu disse, pô, todo domingo à noite não é possível e tal. Aí eu botei um Kanban lá na minha cozinha. Então eu tinha verde, amarelo e vermelho. Então quando tava no estoque mínimo amarelo, quando tava acabado no vermelho. Então chegava no amarelo, eu ia lá e já fazia a pedida do refil, né? Então, como ela falou, na vida, dá para aplicar em tudo. Não, se você tem Eu não aguentava, mas todo domingo à noite acabava a minha água. É uma forma de pensar. Passava sede, Aí eu, poxa, tem que sair de domingo à noite e tal, para comprar água, não tá mais aberto a entrega. Aí eu coloquei o estoque mínimo, a pessoa passou lá, bota o Kanban no amarelo, quando botou no amarelo, gestão visual, alguém pede e repõe. Olha a transformação digital que começou lá na obra, veio lá para casa Pra no dentro de dia, casa. o pensamento e a forma de fazer. Então, qual que é a dica para quem hoje não está procurando se movimentar e mudar para poder fazer essa atualização, essa transformação digital lá dos seus canteiros? Olha, eu acho que a dica parte muito daquilo que a gente falou no começo, né? Você pensar na sua cultura, entender as pessoas, entender os seus processos e buscar as tecnologias para lhe ajudar. As pessoas são a chave. A mudança, você tem que estar aberto ao erro, porque toda mudança você está fazendo diferente, o risco aumenta, então só que você tem que saber errar, entendeu? Errar pequeno, né? E a partir disso ter interações e a partir daí você vai conseguindo mudar a cultura. Não é uma coisa, toda mudança é de médio e longo prazo, não é uma coisa de curto prazo. Às vezes as pessoas, vão implementar... Primeira coisa é querer, né? Querer. Entender a necessidade. Ou forçado, né? Falar assim, cara, eu tenho que ir, ou eu vou morrer na praia, ou eu preciso fazer melhor e mais. É porque se você for ver no mercado imobiliário, né, o que a gente está vivendo hoje, né, você ter essa otimização dos processos, você olhar para os seus desperdícios, não é mais um diferencial, é uma necessidade, entendeu? Todas as construções, minha margem está diminuindo, os preços estão subindo, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas o que está dentro de casa a gente consegue. Entendeu? Se a gente diminuir a parcela de desperdício que tem dentro dos nossos canteiros, com certeza as nossas margens vão melhorar, né? A questão dos insumos, inflação, isso aí está meio que... A gente não consegue controlar no nosso dia a dia. A nossa empresa e a forma de execução disso, sim. consegue. E você, Cristiane e Débora, o que vocês têm de dica também? Não, eu entendo assim, ele falou o principal, pessoas. Muitas vezes a gente achava que era só a ferramenta, né? Teve uma época que o pensamento era, se eu tenho a melhor ferramenta, eu tenho o melhor processo. E aí a gente começou a esquecer que a pessoa é a que faz a ferramenta funcionar. E hoje a gente está voltando a essa cultura, né? De entender que a ferramenta é apenas um caminho, ela é um encurtamento do caminho, né? E a pessoa é o principal fator que muda a situação. Então, eu tenho que querer e eu tenho que arriscar. Né? Então, assim, como diz André, pequenos riscos. Às vezes a gente leva uns tombos grandes, levanta, né? Vamos seguir. Mas, realmente, mudar é cultura. A cultura, ela gera mudança. E se a gente não muda o pensamento na obra, é difícil mesmo, né? Pessoas da produção, a gente tem maior dificuldade em conseguir mostrar para eles uma visão que a gente já entendeu. Então, a gente tem que ter a paciência, tem que ter o trabalho de buscar trazer aquelas pessoas para o nosso lado, porque elas são um canal para a gente levar a mudança. Minha dica também, né, para digitalizar o canteiro
de obra é para a pessoa começar. O quanto antes começar. Dá o primeiro passo. Dar o primeiro passo, seja passinho de formiguinha, mas começar. Porque pelo caminho que a gente está seguindo, se a gente não inovar, a gente acaba ficando para trás. Nossa, muito proveitoso essa parte aqui. Mas falando um pouco agora de ferramentas, então a gente já viu, né? Muito ali da história, do que acontece, essas principais mudanças. A gente focou muito em pessoas e processos aqui. E, André, fala um pouquinho pra gente aí dos diferenciais da Agilin, como ela vai conseguir ajudar as empresas que estão querendo fazer esse tipo de movimento. Tá, eu vejo como um dos principais diferenciais da nossa plataforma é essa união de método com tecnologia, né? E esse entendimento de que o planejamento ele tem que ser simples para que o nível estratégico consiga entender e para que quem está lá na linha de frente, para que o operário consiga interpretar também, né? Para que quem está no nível estratégico, tenha tempo de entender e para quem está no operacional consiga interpretar ele. Então, assim, esse planejamento aderente à realidade da obra e você não pensar só na tecnologia, você pensar no método estruturado, né, longo, médio, curto prazo, proteção da produção, aferir resultados, fazer o PDCA, eu acho que esses são os diferenciais que a gente tem. Tá? Promove para eles. E da Bambuí, eu já vi um diferencial muito grande de poder ver essa mudança do time em ter cabeças diferentes, pensando lá na obra, com certeza vai entregar um resultado melhor. Qual que são os diferenciais aí da Bambuí para a gente? A Bambuí ela é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, né, de construção civil. E uma coisa que a gente fala sempre, né, com o nosso diretor hoje, Humberto, ele é um cara muito visionário. E ele gosta muito assim, de procurar tirar a gente da zona de conforto. Então, ele sempre questiona se aquele processo pode ou não melhorar. E a Bambuí sempre procura isso. Tanto que os nossos imóveis que a gente tem hoje no mercado é sempre procurando o que o cliente quer. Surpreender o cliente mais ainda, né? Se ele quer isso, então o que nós podemos fazer além do que ele está pedindo? Então, esse é o tema da Bambuí. Então, se o cliente quer um quarto, a gente vai dar um quarto com uma luz, com alguma coisa a mais, porque assim, a ideia é sempre buscar surpreender, né? A Bambuí tem esse lema, surpreender os nossos clientes daquilo, na qualidade, no prazo, nas nossas entregas. Então, assim, a gente tem tido sempre um retorno muito bom daquilo que a gente tem feito. E a gente percebe pelas pessoas, né? Então, só do papo hoje já deu para perceber bastante desse tipo de feeling, de busca pela... Não da excelência em si de ser perfeito, né? Mas de prover a melhor experiência para os clientes, né? Eu falo muito dessa questão de experiência. Então, olhando, né, vendo todas essas ferramentas aqui, né? Aí, comentando um pouco aqui para os nossos clientes da Global Tech, como existe alguma vantagem competitiva? Como que o RP está ajudando vocês aí também? Apesar da gente já tá integrado, de poder ser esse hub de outras coisas, mas você como cliente, como você vê essa parte? Você não, né? Todos, né? Tá vindo aqui agora com a gente, né? Tá aberto a todos aí. Como que o RP pode estar ajudando? Bom, eu conheço a Global Tech um pouco antes da Bambuí. Eu conheci em 2008, trabalhando em outra empresa. Eu conheci o app, né? Eu trabalhava na área de suprimentos, foi quando eu estava na parte de suprimentos, né? E fui conhecer a parte de orçamento, planejamento depois na Bambuí. Mas eu falo que, para mim, é uma grande ajuda, porque hoje eu tenho todo o histórico de tudo, de compra, histórico de orçamento, histórico de planejamento. Então, assim, a gente consegue tirar registro daquilo que a gente precisa de outras obras. Então, fluxo de caixa, contabilidade, tem a parte lá, né, que a gente não tem muito controle, mas existe todo isso. Então, assim, ele agrega nessa parte de projetos. Da fundação, né? De novo, fundação, no controle das contratações, né, de contratos, de acompanhamentos, de compras antecipadas, né, que a gente consegue ainda manter o histórico daquilo que foi feito. Então, realmente... Acho que até um pouco do que a gente comentou, né, de dados, né? Os dados, analisar os seus dados para você tomar suas decisões. E você, como é que está sendo essa experiência aí como parceiro e já entendendo um pouco aí da Global Tech do RP? Eu vejo que a gente consegue fazer com que a nossa informação nosso dado ainda gere mais informação para os nossos clientes, né? A informação ela tem que ir de ponta a ponta. Não adianta eu fazer uma informação que vem lá da medição, passou pela qualidade, voltou para o planejamento, gerou meus relatórios,
Mas à medida que essa informação se conecta com o meu financeiro, com a minha contabilidade, né, com o meu fluxo de caixa, ela começa a agregar mais valor. E aí é que entra o ERP. Né? Eu faço com que o que está acontecendo lá dentro da obra rode a empresa toda. Você fica com um sistema bem mais holístico, você fica com uma visão mais ampla. Tem uma integração, né? Tem que ter essa parte. Não adianta cada um em um lado. À medida que o dado, né, é como se fosse uma vala. Né? Se você saiu daquela vala, você começa a ter desperdício. Né? Como se a água saiu da vala ali, tem desperdício. Você tem que ir para uma planilha, você tem que ir para um Excel, e aí você, aquilo depois para voltar, você perde alguma coisa. Né? Ou então você tem que ter algum trabalho. E aí a informação se perde. Aproveitando um pouco aqui que a gente já falou dessa, até um pouco de tendência, né? Essa parte de integração, de como que o RP ajuda. André, fala um pouquinho pra gente aí das expectativas para os próximos anos e se existe alguma novidade, alguma coisa que você quer antecipar aqui para a nossa comunidade da Global Tech. A nossa grande novidade, né, é a nossa assistente virtual, né, a Aval, que a gente está colocando ela para rodar aí nos nossos clientes. Então, a ideia é que a Aval seja como se fosse uma consultora de planejamento e controle, né, que vai estar ajudando nossos clientes aí trazendo resultados, trazendo possibilidades de melhoria, gerenciando os terceirizados, ajudando nas reprogramações de obra. Então, a ideia é trazer uma coisa lúdica, fácil de ser utilizada, né, e que tenha um impacto em várias áreas do planejamento e controle das obras. Bacana. E eu vi e surpreendi. Achei muito bacana porque Legal. WhatsApp. Isso. Quem não tem WhatsApp? Eu recebo todas as final de mês, eu recebo fechamento de mês das obras, tenho todo o relatório. E na palma da mão, em qualquer local, qualquer hora, sem precisar de ter... No Telegram também, né? Telegram, a gente começou com o Telegram e agora estamos no WhatsApp. Tem os dois. Bacana. Não, show de bola. Aqui a gente usa muito o Telegram, né? Mas o WhatsApp é totalmente universal. Né? Então, fez lá. Então, pessoal, quem utilizar essa aplicação ainda tem essa facilidade a mais ali no seu dia a dia da obra de chegar tudo pelo WhatsApp. Então, lá seu pessoal que está lá na ponta, lá o auxiliar, o engenheiro, todo mundo já está recebendo os contatos e acompanhando. Uma melhoria interessante foi da questão do Andon, né? Que antes o funcionário tinha que ir no Andon, passar o cartão. Hoje ele já dá o start pelo celular deles, no WhatsApp. Pra gente. Não, e olhando o tanto que isso é tendência, 5G está aí. E agora, daqui a uns dias a gente está lá no meio do mato, lá, e está pegando internet, está fazendo as obras pesadas, né? Então, toda essa questão de simplicidade que eu vejo que vocês buscaram, agrega valor demais, né? Que é essa questão de transformar uma parte onde tem que ter tanta norma, tanto acompanhamento, tanto controle, falar assim, ó, sem perder o controle, mas com simplicidade. Achei muito, muito bacana. E mais aberto aqui para todo mundo, né? A gente está até já encerrando aqui, que tem que seguir um roteiro, senão a gente pode ficar aqui até mais tarde, né? Que eu queria entrar em um monte de tópico, perguntar, que eu gosto de saber o que acontece lá na ponta. Mas existe alguma coisa adicional, pessoal, que vocês acham que valeria comentar dessa experiência de digitalização, transformação digital do canteiro de obra, que a gente não entrou? Eu entendo que a questão da integração é algo que a gente falou bastante aqui, né? Ela é importantíssima hoje. A gente integrado em todos os processos, tendo o começo e o fim e voltando, né? Conseguindo ter o ciclo, isso é o básico dos básicos para a gente hoje. Eu entendo que essa é a melhoria que nós estamos buscando na construção, né? Algo que a gente não tinha alguns anos atrás, essa visão que a gente está começando a fazer isso rodar, né? Tem que ser processo BIM, né? É uma premissa que a gente tem, é que nós como RP, né, como essa base ali, não dá para eu poder fazer tudo. Pô, tem que é um cara aqui que ele é especialista, faz lá na ponta, ó, vem cá, conecta comigo, vamos entregar valor para a Bambuí, que a Bambuí vai entregar valor para os clientes dela. Então, acho que desde a nossa concepção de pensar no nosso produto, a gente pensa no nosso cliente e no cliente do cliente. Então, tem sempre vira e acaba no cliente, né? Muito bacana essa parte. Não, perfeito. E eu acho que são duas etapas, né? Bem como elas estão citando aqui. Você primeiro digitaliza, depois você quer integrar. Né? E aí depois você quer ir para uma gestão baseada em dados. Se você não consegue fazer esse passo de integrar as soluções, a sua gestão baseada em dados começa a ficar muito complexa. Complexa, porque você começa a ter um monte de painel, um monte de dados pulverizados. Né? As pessoas querem ver tudo de uma forma simples. A gestão, a estratégia da empresa, né? A tomada de decisão tem que ser rápida, tem que ser online, igual vocês falaram. Como é que está lá a minha obra agora? O que está acontecendo? Então,
Então, esse é um diferencial que, quanto mais integrado, mais online, mais resultados você pode pegar. Fica bem mais fácil. Bom, pessoal, lembrei aqui que hoje nós tivemos nosso workshop e o André falou de... São 2 eventos, André. Quais são aqueles eventos lá? Poderia fazer um convite para o pessoal que está aqui. A gente publica e compartilha o material para eles. Legal. Vamos lá. Eu vou estar compartilhando todo o material com vocês, tá? Que estão vendo aqui a gente no podcast, do nosso encontro que a gente teve sobre transformação digital. E eu queria convidar vocês a participarem do nosso evento, do Conex. É um seminário internacional sobre construção enxuta. E lá a gente vai ter alguns, digamos assim, ícones da construção enxuta mundial. Então a gente vai ter o professor Lauri Koskela, que foi o cara que inventou o Lean Construction. A gente vai ter a DPA, que é uma empresa lá da Califórnia, do Vale do Silício, que aplica o Lean Construction. Vamos ter a Skanska, que é uma empresa norueguesa. E quem participar vai receber um certificado internacional de participação no evento. Esse evento que você vai me levar? Vai levar a gente, né? O evento vai ser em Portugal, mas vai ser híbrido. Ele vai ser transmitido então online. Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar com tradução simultânea também. Então não precisa preocupar lá com Portugal. Não. Perdemos uma viagem. E eu dei uma de João sem braço aqui achando que eu ia, acabou que ele já estava preparado. E o outro evento, qual que é? O outro evento é o seguinte, a gente tem uma plataforma de cursos online e a gente está oferecendo para os clientes da Global Tech um cupom de desconto de 100% de desconto, ou seja, um curso gratuito de Lean Construction. É um curso inicial, né, e vocês vão receber todo gratuito, são aulas, você depois faz uma prova e gera um certificado. O pessoal, e esse curso é bacana. Inclusive a gente fez. Que legal. E eu fiz o Black Belt. Foi? Ótimo. Também. Nossa, muito bacana. Eu vou fazer também, né? Ótimo. Vamos lá. Não, eu vou pegar, fazer, porque eu me interesso muito por essas questões de inovação. E quando eu comecei a estudar, olhar essa questão de Lean Construction, eu falei, nossa, muito parecido com a minha realidade, né? Então, mais uma vez, né, pessoal, quero agradecer vocês aqui, ao tempo de vocês, e que foi muito proveitoso para mim aqui. E eu tenho certeza que vai ser para todo mundo que estiver ouvindo e vendo a gente também nas nossas mídias sociais aqui. Finalizar aqui, não poderia faltar. Deem like no nosso canal, se inscrevam, nós vamos deixar todo esse material compartilhado. Também vamos colocar aqui a rede social lá também do pessoal da Agilin, também da Bambuí. Vão lá, curtam, compartilhem e fiquem inteirados das melhores novidades aqui do mercado de construção civil.